Essa noite, pode colocar, mãe. Essa noite eu queria ver com os irmãos a respeito de um assunto que eu estava. Já fazia um tempo já que eu estava pensando sobre esse assunto, e aí eu ganhei um livro, não. Eu comprei um livro quando eu trabalhava numa outra empresa, eles deram um vale livro, eu comprei um livro bem interessante, e esse livro abordou os mesmos assuntos que eu quero abordar aqui nessa noite, que é a respeito da. Né? Respeito da cosmovisão. A gente leu Daniel, capítulo 1, e como o pastor falou ontem, também foi falado na reunião de jovens a respeito de Daniel 1, mas creio eu que Daniel seja o modelo quase que perfeito ali, e seus amigos, quando nós falamos de cosmovisão. Antes de tudo, quero começar perguntando aos irmãos, o que é cosmovisão? Alguém sabe me dar uma definição de cosmovisão, de modo simples e abrangente? Ninguém? Nada? Visão geral da humanidade. Visão do cosmo. Não sei. Mais alguém? Não? A sua visão. Isso. Dá para ler? Prometo, só foi esse, só que ficou pequenininho, mas os demais ficaram maiores, tá? Então, definição de cosmovisão é essa que está ali em cima. Cosmovisão é um filtro pelo qual entendemos a realidade semelhante ao filtro de um Instagram. Ela que nos permite, que usamos para mostrar nosso ponto de vista. É um conjunto de crenças e valores que utilizamos para entender a realidade moldando como percebemos o mundo. Então, a cosmovisão, ela nada mais é do que um filtro, como nós enxergamos as coisas por este mundo, né? Não sei quantos aqui, provavelmente a maioria aqui deve ter rede social, deve ter Instagram, e já postou alguma foto com filtro. Um filtro preto e branco, um filtro mais colorido, enfim. Você usa ele para poder mostrar aos outros aquilo que você está percebendo na imagem que você tirou. Todos possuímos uma cosmovisão. Todos, independente quem seja. Pode ser um crente, pode ser um descrente. Todos possuem uma cosmovisão diferente, né? A universalidade da cosmovisão. Todos possuem uma. É um filtro com o qual enxergamos a vida, independente de qual seja esse filtro. E o crente, como todos os outros, também possui esse filtro, ou pelo menos precisaria possuir esse filtro, essa cosmovisão cristã, que é o que vamos tratar hoje, né? Então, ali eu coloquei alguns exemplos que todos temos. Então, o cristão tem uma cosmovisão, a ciência tem outra, o misticismo tem outra, até mesmo aquela pessoa que é cética, ela tem uma cosmovisão a respeito do mundo, a respeito das coisas que acontecem nesse mundo. Então, independente do que a pessoa acredita ou não, ela possui uma cosmovisão com qual ela vê a perspectiva de suas crenças e valores. Ultimamente, no Brasil, a gente tem falado bastante a respeito de valores cristãos, né? A gente abre as redes sociais e a maioria dos políticos ou de qualquer grupo que a gente vê, as pessoas falam muito a respeito sobre valores cristãos. Mas o que é um valor cristão de verdade? O que significa isso de verdade? A gente vai ver isso ao decorrer desse estudo. Então, como já falamos, a cosmovisão é um filtro pelo qual enxergamos o mundo. A cosmovisão cristã é a maneira como nós cristãos entendemos a realidade. Não se trata apenas do conjunto das crenças, mas de uma lente pela qual se interpreta o mundo, a vida, o propósito e a história.
a cosmovisão, ela responde perguntas fundamentais, como, como a pergunta de onde viemos, para onde vamos, né? E por que estamos aqui? Perguntas que muitas vezes as pessoas fazem para nós. Se eu perguntar para uma pessoa que crê na ciência, ela provavelmente vai virar para a gente e perguntar, se perguntar de onde nós viemos. Ela vai falar que foi a evolução, porque ela crê nisso, ela vê o mundo de acordo com esse filtro. Para onde vamos? Ela vai falar que morreu, acabou, tá tudo certo, vamos para debaixo da terra, né? A cosmovisão cristã, portanto, ela pode ser resumida em 4 atos principais, né? E aí estão os 4 atos principais, vai aparecer na tela. O primeiro dele é a criação. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 1:1. Acho que todo mundo conhece de cor Gênesis 1:1, né? O que fala Gênesis 1? Alguém de cabeça? Isso aí. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, começando pelo começo, Deus é o autor do universo, né? Nos prova, Gênesis 1:1, que todos conhecemos, nos prova que Deus é o criador do universo. Então, quando alguém chega para nós e pergunta assim a respeito da criação, de onde viemos, é simples responder: Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas. E com base bíblica a gente consegue demonstrar isso. A segunda é a queda. Abram lá a Bíblia em Gênesis 3, 20 a 24, né? A queda nada mais é do que a entrada do pecado ao mundo e a morte do homem. Não a morte física apenas, né? Mas a morte espiritual. Isso a gente já estuda há bastante tempo aqui na igreja. A gente aprendeu isso, que quando a Bíblia fala ali, certamente morrerá, Deus fala que morrerá, não é somente a morte física, mas é a morte espiritual também, né? Gênesis 3, 20 a 24, ele vai falar: o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas, o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor diz: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem o fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então aqui está retratando exatamente depois que Adão e Eva comeram o fruto da árvore da vida. Então a entrada do pecado ao mundo. O próximo ato é a redenção, né? A redenção aqui é a resposta para a queda e a morte espiritual do homem. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Alguém abre em Romanos 5, 12 e 17 e lê para a gente? Romanos 5, 12 a 17. Isso. Até 17, isso.
Isso. Então, a redenção, ela vem por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:8, ele também vai retratar exatamente isso. Efésios 2:8 diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, a redenção é somente por Cristo Jesus. Então, esses são os 4 atos da cosmovisão cristã que são principais. Ah, perdão, falta mais um. A restauração. A restauração. O que é a restauração? O futuro que aguarda a todos os filhos de Deus. O céu junto ao trono de Deus. João 14, de 1 a 3, ele vai retratar isso para a gente também. João 14, de 1 a 3. Isso. Então, a restauração, né? Jesus está preparando o lugar para nós junto a Deus nos céus. Então, esses, agora sim, são os 4 atos principais que estruturam a cosmovisão cristã, né? Então, vejam bem, aquelas perguntas que fizemos agora de pouco, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, nós conseguimos responder elas com base na Bíblia, né? Isso. Então, a gente consegue responder elas com base na Bíblia, mas não apenas essas perguntas a gente consegue responder, mas ela se estende por toda a nossa vida em comunidade ou na nossa vida sozinhos no dia a dia. Se a gente abrir lá em 1 João 2, 5 a 6 e 1 Coríntios 11, 1, a gente vai ver o seguinte. 1 João 2, 5 a 6. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E 1 Coríntios 11, 1. Alguém lê pra gente, quem achou? Isso. Então, a Bíblia, ela mostra para nós, a respeito da cosmovisão cristã, que ela pode ser usada em qualquer aspecto da nossa vida. No YouTube da igreja, se os irmãos quiserem rever, tem a pregação do nosso irmão Henrique, que ele falou a respeito dos atributos de Deus. E tem os atributos de Deus que são atributos celestiais, e tem os atributos que são atributos humanos, né? São atributos humanos. Então, a Bíblia ela nos mostra como devemos agir em cada situação. A cosmovisão ela molda diversos aspectos da nossa vida. Não sei se dá para ler aí, mas ela molda as nossas preferências, as nossas escolhas, as nossas percepções e as nossas atitudes de nossa vida. Também metas, estilo de vida, né? Crenças, tudo. Podemos imaginar a cosmovisão cristã como sendo uma caixa de ferramentas que, quando surge um assunto em uma roda de amigos, usamos a ferramenta correta para aquela conversa em questão. E quando nós não temos uma cosmovisão baseada na palavra de Deus, aí é um Deus nos acuda, porque você usa a ferramenta do vizinho, do outro, tudo para poder se encaixar numa roda de amigos ou em algo
do tipo. Quando a nossa cosmovisão é cristã, nossa caixa de ferramenta é a Bíblia, com seus ensinos e exemplos aplicáveis a todas as áreas da vida. Aí talvez você possa estar se perguntando o seguinte, né? Será que ela se aplica a tudo mesmo? A resposta simplesmente é sim. Quando estava fazendo estudo, eu pensei numa situação que talvez possa acontecer com mais frequência do que a gente imagina. Que é a seguinte, por exemplo, está você sentado numa roda de amigos ou de colegas, e então alguém vira para você e fala a respeito de um filme para os homens, ou uma novela para as mulheres, ou também para os homens, não sei quantos homens assistem novela, né? Mas, enfim, fala a respeito de uma novela ou de um filme que está em alta, e ele pergunta para você, dizendo, dizendo o seguinte, num filme, uma novela, dizendo que torce para que o protagonista casado fique com uma mocinha solteira, porque sua esposa é ruim com ele, ou torce para matar o outro e ficar com o dinheiro de algum modo. E aí, esse amigo seu te pergunta o que você acha. Quando nós temos a nossa cosmovisão cristã, a pergunta não é exatamente o que nós achamos, mas a pergunta é exatamente o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E nesse caso que eu criei aqui, é simples. O que a Bíblia fala a respeito disso? Ela fala a respeito de casamento e de assassinato. 1 Coríntios 7, 10 a 11, ele vai falar a respeito de casamento. Por exemplo, 1 Coríntios 7, versículo 10 até o versículo 11, ele vai falar assim: para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Então a Bíblia é clara a respeito de casamento e de divórcio. E a respeito de assassinato, nós temos um exemplo lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz: não mate. Um dos 10 mandamentos. Não matarás ou não mate. Então, percebam que a Bíblia ela tem sim resposta para tudo. Basta nós pegarmos, abrirmos e lermos. E aí, o Espírito Santo vai guiar de acordo para cada situação, né? Independente qual seja, independente do que o assunto que for, a Bíblia tem uma resposta para isso. Se eu não me engano, foi o pastor Fábio, ele me mandou, acho que foi no grupo da igreja, não lembro, a respeito de um estudo também, que o pastor falava que a Bíblia tinha resposta para tudo. Ah, mas tem resposta para tudo, pastor? Tem. Até para que carro eu vou comprar? Até para que carro você vai comprar. Aquele versículo que fala a respeito do... Você sabe com as finanças, para não gastar mais do que você possui. É um exemplo prático de que a Bíblia tem resposta para tudo. Basta nós abrirmos os olhos. Oi, irmão Lino. Se pode gerar dúvida? Pode. Então, a cosmovisão do crente, ela pode gerar dúvida sim. Por isso que o crente, para ele ter uma cosmovisão embasada, ele precisa ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Perguntas desse tipo, para quem Jesus orava quando ele ia para a sinagoga, para Deus Pai. Para Deus Pai. E ele foi criado como sendo judeu. E como judeu, ele frequentava a sinagoga e ele fazia as suas orações para Deus Pai também. Então, a cosmovisão cristã,
para ela estar bem fundamentada, nós precisamos ler a Bíblia com frequência. E tendo em base toda a respeito da cosmovisão, isso foi só uma introdução, eu queria tratar a respeito do assunto dos 3 ismos que abalam uma cosmovisão. E são eles, né? Eles distorcem uma cosmovisão que não está bem fundamentada. São eles o relativismo, o pluralismo e o sincretismo religioso. Nós não vamos ver todos os 3 hoje, porque eu acho que não vai dar tempo, então eu cortei na metade. Mas nós vamos ver pelo menos o relativismo hoje, né? Mas antes de chegar no relativismo, esses 3 ismos, que eu, assim, vou chamar assim para ficar mais fácil, em vez de ficar falando relativismo, pluralismo e sincretismo, esses 3 ismos são o que causam uma distorção para uma visão cristã que não está bem fundamentada. Por que eu escolhi o texto de Daniel 1? E sábado, na reunião de jovens, o pastor falou a respeito de Daniel. Porque Daniel e seus amigos, eles tinham uma cosmovisão cristã fundamentada. Você vê que em Daniel 1, quando o rei chega e fala que eles deveriam comer as finas iguarias do rei, eles sabiam que aquela comida ela não era, ela era oferecida a ídolos antes. Então, eles, com um embasamento bíblico, né, com um embasamento em tudo aquilo que seus pais haviam lhe ensinado, eles falaram: nós não vamos comer a comida do rei. Bateram o pé, foram firmes e Deus os abençoou, né, comendo apenas vegetais, né, que fala. Agora eu perdi o versículo. O rei determinou. Perdi o versículo aqui. Isso. Enfim, eles não queriam se contaminar com a comida do rei, né? Então eles comeram apenas a comida que não era oferecida a 12. Obrigado, Zé. Versículo 12. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então eles foram firmes na convicção deles e não deixaram ser abalado pelo que o rei estava mandando. Cara, era um rei. O rei estava ali e estava ordenando aquilo para eles. E eles não se abalaram. Então vamos para o primeiro ismo dessa noite, que é o relativismo. O que é relativismo? Alguém pode falar? Que tudo é relativo, exatamente. Que tudo é relativo. Mas o que significa ser relativo? Exatamente. O relativismo, ela é uma corrente de pensamento que afirma que não existe uma verdade ou uma moral absoluta. Em outras palavras, não haveria uma única verdade ou padrão moral válido para todos, mas diferentes interpretações possíveis. Então, é bem interessante, porque o relativismo fala que não existe uma verdade absoluta. Só que ele falando isso, logo não é uma verdade absoluta. Então, logo não existe relativismo. É um pouco contraditório o que o relativismo diz, né? E esse modo de pensar, né, do relativismo, ele ganhou muita força na época do Iluminismo e mais tarde no pós-modernismo, né, quando os filósofos pararam de defender o que é verdade, pararam de defender que a verdade é construída socialmente e não descoberta de algo fixo ou de modo universal. Então, a partir desse movimento que começou a aparecer do relativismo, surgiram 3 tipos de relativismo, né? O relativismo cultural, que diz o que é certo ou errado depende
dos costumes de cada cultura, e isso é usado muito hoje em dia. Qualquer tipo de discussão que nós vemos, a pessoa diz o seguinte: você não pode falar a respeito disso porque você não é da cultura deles. Ou você não pode falar a respeito do africano e das crenças dele, porque isso é algo cultural deles, né? Temos também o relativismo moral, que diz que não existe moral absoluta. Valores éticos variam de pessoa para pessoa ou de sociedade para sociedade. Não existe mais moral. Cada um cria a sua própria moral, da sua própria cabeça. E o terceiro é o relativismo epistemológico. Não há verdade objetiva. Tudo que temos são interpretações, né? Então, tem esses três tipos de relativismo. E aí eu faço outra pergunta: o que é absoluto? Quem sabe o que é absoluto? Bom, de acordo com o dicionário, absoluto significa algo pleno, único, superior a todos os demais. Percebe que para a verdade ser absoluta, ela tem que ser tudo isso. Ela tem que ser plena, única, superior, né? Ela tem que ser ampla, suficiente para dar conta de todas as situações, em todas as épocas e lugares do mundo. Ela não pode mudar em função de ninguém ou de coisa alguma. Ela apenas é. Então, o absoluto, ele é. Não existe, mas tal coisa. Não, ele é. É aquilo. Então, diante disso, duas coisas são verdades. A primeira, esses padrões, para ser absoluto, são altos demais a serem alcançados e determina qualquer teoria ou afirmação absoluta. Porém, em segundo lugar, se existe uma verdade que possui todos esses atributos do absoluto, não resta mais nada a nós a não ser nos submeter a essa verdade. O padrão para ser algo absoluto é tão alto, que nada nesse mundo atinge. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus e Deus atinge esses padrões. E se ele atinge esses padrões, não resta nada a nós a não ser nos submetermos a ele, né? Por conta dessa submissão, que deve existir para algo que é absoluto, a gente acaba entendendo que as pessoas acham mais fácil se convencerem que não existe uma verdade absoluta. Porque se não existe, ela pode viver o jeito dela, do jeito que ela pode ter o modo de viver dela do jeito que ela quiser. Não precisa estar debaixo de nenhuma regra, né? Mas se convencer que não existe algo absoluto, não tira a responsabilidade de serem julgados por uma verdade existente. Então, tendo tudo isso a respeito do relativismo nas nossas mentes, né, que eu acabei de falar, a gente pode afirmar que não existe um crente relativista. É impossível ter um crente relativista. Como é que a pessoa pode chegar e falar que tudo depende de algo, que tudo depende porque a pessoa tem uma vivência maior, sendo que ela é crente? E a palavra de Deus tem todas as respostas. Então, não existe crente relativista. Para o crente, é correto afirmar que existe apenas 3 absolutos. E são eles: o primeiro absoluto, Deus absoluto. Somente Deus é absoluto. Somente Deus é único. O único capaz de cumprir todos os requisitos que colocamos anteriormente para o absoluto é Deus. Pela Bíblia, vemos que ele é desde o princípio.
Nele está a origem de todas as coisas e tudo foi feito por meio dele. 1 João 2,14 e Colossenses 1, 16 e 17 vão falar isso para nós. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. E Colossenses 1,16 também fala a respeito disso. Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Na verdade, vamos ler do versículo 15 adiante. Diz assim: o Filho é a imagem de Deus, do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então, Deus, ele é absoluto. O próximo absoluto é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é única para tudo. Infelizmente, hoje em dia, muitos desconsideram totalmente a Bíblia. Outros a defendem como um livro histórico cheio de metáforas e lições para a vida, mas poucos realmente reconhecem ela sendo a verdade absoluta, um livro inspirado por Deus, a própria palavra de Deus. Por uma série de fatores, podemos saber que a Bíblia é verdadeira palavra de Deus. E um escritor americano, Reese Brooks, acho que é assim que fala, listou os 7 motivos pelos quais podemos crer que ela é a verdade de Deus. No livro que ele escreveu, que é o Deus Não Está Morto, de modo resumido, ele diz o seguinte: que a palavra de Deus é absoluta por conta dessas questões. A integridade da palavra de Deus. Então ele diz assim: apesar de não possuirmos os originais, há cópias suficientes para reconstruir o texto original com 99% de precisão. Das 138 mil palavras do Novo Testamento, apenas 1.400 permanecem em dúvida e nenhuma delas afeta a doutrina cristã. Além disso, apesar dos diferentes 40 autores e contextos de cada um dos 66 livros escritos ao longo de mais ou menos 1.600 anos, o tema da salvação é encontrado desde Gênesis até Apocalipse. Então, a integridade da Bíblia. Eles fizeram o cálculo lá de 138 mil palavras, apenas 1.400 não correspondem ao texto original. E nenhuma delas fala a respeito da salvação em Cristo Jesus. Então, e tem pessoas que ainda falam que nós cristãos interpretamos a Bíblia de modo errado, que ela não tem que ser interpretada na literalidade da palavra, que tem que aprender a ler na entrelinhas da palavra de Deus. Não, a Bíblia ela é literal. O que ela diz é a verdade. E nós podemos pegar e aplicar essas verdades em nossas vidas, né? O próximo ponto que ele coloca é a respeito da precisão histórica. E isso a gente já viu também aqui na igreja, né? Nomes e lugares mencionados na Bíblia que são reais até hoje, né? Que ainda continuam sendo reais. Isso para um livro que foi escrito mais ou menos há 1.600 anos. Foi escrito mais ou menos
ao longo de... Perdão, isso para um livro que foi escrito mais ou menos em 1600 anos, né, com 40 autores e 66 livros escritos. Ela menciona lugares reais. Outro ponto é a verificabilidade arqueológica. São evidências arqueológicas recentes que confirmam muitos detalhes que a Bíblia já nos traziam. Então a arqueologia está comprovando a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa ser comprovada por nada. Mas a arqueologia está mostrando para as pessoas desse mundo que a Bíblia sempre esteve certa, né? Outro ponto, a confiança dos manuscritos, né? Existe cerca de 2.000 manuscritos de Ilíade, que é considerado o livro mais antigo do mundo, e todos mais de 1.000 anos mais velhos que o original. Então, todas as cópias do Ilíades têm mais de 1.000 anos de diferença com o texto original. Já o Novo Testamento, existem mais de 5.000 exemplares, 100 deles escritos no primeiro século. A descoberta no Mar Morto trouxe também a integridade de livros do Antigo Testamento. Então, 5.000 exemplares a respeito de uma mesma palavra. Outro ponto, né? Profecias que a Bíblia nos traz, e já aconteceu algumas durante a história. E vamos ler Isaías 44, 28, que essa também é uma profecia, né? Sobre a construção do templo. E é Isaías 44, versículo 28. Diz assim: quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Então, a restauração do templo também é uma das profecias, né? Entre outras profecias que a Bíblia traz também. Outro ponto que nos mostra que a palavra de Deus ela é absoluta é o impacto extraordinário que ela faz na vida das pessoas. E isso na nossa experiência própria, como na experiência de outras pessoas. Se nós vamos falar para ver, né? Provavelmente aqui todo mundo já ouviu alguém dizer ou contar a história de como a palavra de Deus mudou a vida de uma pessoa. Geralmente a gente usa muito exemplo de bêbado, né? Drogado também, mas aquele marido que era sem vergonha e hoje não é mais, é fiel à sua esposa, depois que começou a ler a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos confronta e ela muda a nossa vida. Então o impacto que ela realiza na vida das pessoas. Como que qualquer outro livro que não fosse uma verdade absoluta poderia fazer o que a Bíblia faz? Não tem como. Outro ponto, e o último ponto, a relevância da Bíblia, né? Os mandamentos colocados neste livro são e sempre serão o melhor guia para o comportamento humano. Então, se nós pegarmos os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, são pontos cruciais para a moral da humanidade. Sem eles, não a moral estaria perdida. E ela está perdida, porque as pessoas negligenciam a verdade dos 10 mandamentos. Então, ela tem uma relevância grande e ativa na nossa sociedade hoje. E o que nós vemos são pessoas querendo distorcer toda essa relevância da palavra de Deus, né? E o último ponto dessa noite é o Senhor absoluto.
Se nós concluímos que existe então uma verdade absoluta e ela está em um Deus e na sua palavra, logo concluímos que ele é o Senhor de tudo, não apenas de nossas almas, mas a existência de uma verdade universal implica de forma infinita nas nossas vidas. Como eu já falei lá atrás, né, não é que uma pessoa acha que não existe uma verdade absoluta, que ela escapa da verdade e da consequência absoluta. João 3:18, de novo, ele, ele diz: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então, não é porque a pessoa não acredita na verdade única da palavra de Deus que ela vai escapar do juízo da verdade de Deus. O Senhor Cristo não é apenas uma verdade religiosa, mas sim, ele é a verdade absoluta que deve reinar nas nossas vidas. E o último versículo que eu queria trazer é João 14:6. Os irmãos sabem de cor, eu acho. Tá atrás da tela branca que diz. O que diz João 14:6? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus ele declara que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida, né? E não existe outro caminho a não ser a verdade e a palavra de Deus, né? Então, que nessa noite nós possamos refletir um pouco a respeito da nossa cosmovisão, né? O nosso irmão Alindo perguntou, né, se tem dúvidas a cosmovisão cristã. Uma cosmovisão baseada, fundamentada na palavra de Deus, ela não tem dúvida. E aí eu deixo uma pergunta para os irmãos e quero que os irmãos reflitam. Existe, não é se existe, mas a pergunta é, todo cristão possui uma cosmovisão cristã? E toda pessoa que tem uma cosmovisão cristã é um cristão? Já adianto que a resposta é não para os dois. Põe não, irmão. Isso, como a gente acabou de ver. Não existe moral absoluta para aqueles que não entendem que a Bíblia é a palavra absoluta. A partir do momento que nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra absoluta, ela é a palavra de Deus, então a moral que a Bíblia apresenta, ela tem que reger as nossas vidas. Exatamente. Isso, exatamente. Um homem que não entrega a vida a Deus, ele nunca vai alcançar o padrão que é necessário para a salvação em Cristo Jesus, que é entregar a vida a Cristo Jesus. Exatamente. E aí que entra a graça de Deus. Porque porque nós não éramos merecedores da salvação, né? A graça, ela nos permite chegar até a Cristo Jesus e até a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, irmão. Então, o cristão, ele não tem uma cosmovisão cristã. Todos os cristãos não têm uma cosmovisão cristã, mas ele deveria ter essa cosmovisão cristã. Porque se ele tem a sua vida baseada na Bíblia, essas coisas que a gente leu hoje, elas são fáceis de seguir, se ela tem a sua vida baseada na palavra de Deus. Agora, se só é um cristão que vem no culto, assiste às pregações e ora só nas quinta-feiras na reunião de orações, mas não tem uma vida com Cristo, essa cosmovisão nunca vai conseguir ser atingida.
Na próxima oportunidade, eu quero então tratar com os irmãos a respeito do pluralismo, né? O que é o pluralismo e do sincretismo religioso, que são os dois últimos ismos que faltam, que distorcem a nossa visão a respeito da palavra de Deus. Amém?